Olá pessoal, bem-vindos novamente. Vamos à segunda parte desta primeira aula. Eu mencionei que havia 3.300 estudos sobre liderança e eles estudavam as qualidades que líderes tinham em comum. A qualidade número 1 é visão. Quando você começa a desenvolver uma visão clara e interessante para o seu futuro, para a sua empresa e futuro da sua empresa, você começa a tornar-se um líder. Outra qualidade que acharam em comum nos estudos é coragem. E é sobre isso que nós vamos falar agora, porque a coragem é com certeza uma das virtudes da qual as outras pessoas dependem. O que sabemos então sobre coragem? Coragem é estar disposto a riscos. E na análise final, coragem é um dos valores mais importantes. E este valor que permite realizar a visão, sem dúvida nenhuma. Devemos nos arriscar, pensar em objetivos para o líder e para a empresa também. É impossível realizar algo em nossa zona de conforto. Se você pensar em objetivos grandes, você terá que arriscar para alcançá-los, claro. Quanto mais fizer o que você está fazendo, mais você terá do que já tem, sem dúvida. E se você continuar fazendo a mesma coisa, no mesmo dia, na mesma hora, as mesmas coisas de sempre, o resultado não será diferente. Agora, um modo inteligente de arriscar é pensar em objetivos grandes, porque coragem é a qualidade mais clara de um excelente líder. Você acaba reconhecendo um grande líder pela disposição de decidir. Eles defendem o que acreditam. Se você procurar segurança, olha, com certeza, você não ficará seguro. Mas se você procurar oportunidades, você terá sucesso e segurança. Outra qualidade de coragem é a ousadia. É a disposição de iniciar algo, é a disposição de se dispor a encarar o fracasso. Líderes sabem que um dia falharão. Muitas vezes falharão. Eles não gostam de falhar. Nós não gostamos de falhar, mas sabem que não é possível ser feliz e ter sucesso sem falhas. Muitas vezes tentam fazer algo sem garantias de bons resultados. Outra parte de liderança é a audácia. A audácia significa estratégia ofensiva. É ousar seguir em frente e agir quando não há nenhuma garantia ou não consegue ver o que tem pela frente. Tem um antigo ditado que diz: se há dois perigos, um atrás do outro, ou melhor, um atrás e outro na frente, sempre encare o maior deles. Se tivermos estas opções, se tivermos escolhas, aquela que precise, procure escolher aquela que precise de mais coragem. Outra forma de coragem é paciência corajosa. É a habilidade de se manter no mesmo rumo, de começar sem garantia e continuar quando tudo está dando errado. E no começo de qualquer empresa, acaba tudo parecendo dar errado, não é mesmo? E tudo que pode dar errado vai dar errado, sim. Ele acaba sendo esperado. Outra qualidade de coragem é gerenciamento de crises. A crise não faz quem você é. A crise apenas revela quem você se torna. Então, quando você encara uma crise, você percebe que é o teste e que todos observam para ver como você reage. Você já percebeu isso? Que quando você é uma pessoa que está numa liderança, as pessoas começam a observar quando você está na crise e observar para saber como é que você age. Agora, a segunda qualidade de liderança é integridade. Integridade é a qualidade mais respeitada e mais admirada em pessoas que exercem a liderança. Ao longo dos anos, os homens e mulheres mais respeitados eram pessoas de grande honra, de grande integridade. A integridade é um valor que garante os outros valores. Se você acredita em honestidade, coragem e persistência, a integridade é com frequência, é a frequência
em que age de acordo com seus valores. Esta qualidade muito importante é o princípio da realidade. E essa é uma ótima conclusão. O princípio da realidade é que você lida com o mundo como ele realmente é, não como você queria que ele fosse. Você não nega ou fantasia, você encara o mundo como ele é, tendo, é claro, a visão de um líder. Existem empresas que não encaram a realidade. Existem pessoas que não encaram a realidade. Existem líderes que não encaram a realidade. O mundo vem mudando em constante transformação. Em vez de encarar o fato que o mundo mudou e que a sua empresa e que você também precisa mudar, precisa acompanhar e procurar crescer cada vez mais, mesmo aos poucos, e principalmente quando está no topo, lá em cima, quando as coisas andam bem, vejam bem, este é o momento de investir em você, em sua empresa. As oportunidades de crescimento a curto, médio e longo prazo. Muitos acabam falindo porque não encaram a realidade como ela é. E realidade é, qual é o seu mundo hoje? Qual é o fator principal da realidade que você vive hoje? O que o seu cliente quer de você hoje em dia? Como está a economia hoje em dia? E lide com isso de forma honesta e direta. O centro da integridade é com certeza a honestidade. Porque a honestidade significa que você é verdadeiro. Verdadeiro com você e verdadeiro com os outros. Você fala a verdade? A integridade é medida pelas vezes que você fala a verdade. Outra qualidade essencial para conseguir apoio é consistência. O que significa que as pessoas podem contar com você. Que você sempre faz o que falou que ia fazer. Por isso as pessoas podem contar com você. Outra parte da integridade é sempre cumprir com suas promessas, com seus prazos. Sim, sim. Não, não. Líderes fazem promessas com muito cuidado quando fazem. Eles pesam antes de prometer às pessoas. Eles pesam antes de prometer alguma coisa. E quando eles prometem, eles sempre mantêm a palavra. Então as pessoas podem sempre confiar em suas palavras. Hoje, como pessoa, como pai, eu ensino aos meus filhos a falarem a verdade. Mesmo porque procuro ensinar eles com as ações dentro da minha própria casa. Se você falar a verdade, mesmo que tenha dor, tudo ficará bem. Pode ter certeza disso. E a dor, ela faz parte do nosso dia a dia. Ela faz parte da coragem, da integridade, da honestidade. Ela faz parte do nosso caráter. Por favor, responda a essas perguntas. Anote aí. Pergunta número 1. Quais são as 3 áreas em seu trabalho onde você precisa de coragem para fazer as decisões importantes em relação às pessoas? Para tomar uma decisão importante em relação às pessoas, em relação aos produtos, em relação aos serviços, em relação ao mercado e também ao dinheiro. Pergunta número 2. Quais as 3 piores crises que sua empresa pode ter no futuro? Quais as 3 piores crises que você pode ter no futuro? Quais as 3 piores coisas que você pode, ou melhor, que pode acontecer na sua empresa? Seja honesto e lide de forma direta. Pratique o princípio da realidade. Pergunta número 3. Quais as 3 áreas onde a integridade é mais importante para o sucesso da sua empresa? Dentro da empresa, em sua relação com os outros e com os clientes do mercado. O que você vai fazer imediatamente, depois de tudo que aprendeu?
o que você vai fazer imediatamente? Depois que depois que escutou toda essa matéria, toda essa aula, o que você vai fazer depois que você aprendeu? Pense nisso. Pense e anote. Agora eu queria que você procurasse novamente nessa aula, dando continuidade a essa aula, eu queria que você pensasse que é possível ser feliz. É possível focar naquilo que a gente precisa ser focado. É preciso dar continuidade ao nosso objetivo. E por isso eu quero convidar você agora, na terceira parte, a assumir o comando e pensar no futuro. Porque a principal qualidade de um líder é a responsabilidade. E como pode desenvolver? Como pode programar em você, que é a palavra-chave na liderança, que é a responsabilidade? Não dá para imaginar um líder que é irresponsável. Um líder que não aceita responsabilidades. Ele não pode ser um líder. Na verdade, sem a habilidade de ser responsável, você não pode ser um líder. Ser responsável significa aceitar o papel de líder. Eu estou no controle. Me colocaram nesta posição para alcançar certos resultados. Dentro da empresa, dentro da família, dentro da igreja, seja lá onde for. E agir de certo modo. E a maioria dos resultados, eles são com certeza desafiadores. Às vezes você tem que se demitir funcionários, às vezes você tem que fechar setores, às vezes você tem que fazer algo que precise de muita coragem. Mas veja bem, só você é responsável. E o seu trabalho é ser o líder. Segunda coisa, a outra qualidade da responsabilidade é que líderes não dão desculpas para o que deu errado. Eles não dão desculpas, não reclamam. Eles realmente fazem o quê? Eles assumem os seus erros, eles assumem a sua culpa. Eles não ficam culpando os outros. Ele disse algo deu errado, eu sou responsável. Eu errei, me desculpe. Mas o que faremos agora? Ele pergunta, o que faremos agora? Algo importante sobre responsabilidade quero dizer a você. É muito importante o que eu vou dizer agora para você sobre responsabilidade. Foque-se no futuro. Não fale no que aconteceu, não fale nos erros, não fale no que aconteceu, ou quem fez ou não fez. Diga, ok, isto aconteceu, o que faremos agora? E a terceira qualidade é que líderes mantêm a calma diante das crises. Quando algo dá errado, o líder respira fundo e mantém a calma. Em minha trajetória de vida, acabei reparando que líderes, geralmente, eles bem assim mesmo. Eles pensam. Eles acabam se perdendo. Eles acabam esquecendo. Mas eles retomam a direção. E por isso que em minha trajetória de vida, eu reparo que líderes, grandes empresas, até também religiosos, acabam mantendo a calma diante de uma crise, diante de um branco. Às vezes pode dar um branco e ele fica assim. Por quê? Porque ele é um ser humano. Mas o importante é que ele retoma, ele pensa e ele age. E mais tarde eu aprendi por que eles são assim. Estudando um pouco da neurociência, descobri que quando você fica calmo, o seu neocórtex, seu cérebro, ele pensa, analisa
e decide como um computador. Mas se você ficar estressado ou com raiva de algo ou de alguém, o seu neocórtex, ele desliga. Pim! E você faz uma fuga ou foge. Você reage ou reage exageradamente, com exagero. Você acaba sendo reativo. E isso dá danos muito grandes à nossa saúde física, espiritual e mental também. A psicologia positiva, ela contribui também. Conforme vimos, nosso comportamento ele é afetado pelo que pensamos e também pelo aquilo que sentimos. Administrar pensamentos, administrar emoções é uma grande competência fundamental, de fundamental importância para desenvolver comportamentos que contribuam para a elevação e a performance, o sucesso e a realização. Veja como. Aprenda a administrar o estresse. Se o estresse ficar fora do controle, as emoções negativas, como raiva, irritação, por exemplo, também ficarão. Isso vai acontecer o quê? Vai causar um grande impacto prejudicial em seu comportamento. Assuma total responsabilidade por seu comportamento e por seus resultados. E comprometa-se também para atingir metas, objetivos e prazos. Reconheça seus erros, seja flexível para lidar com mudanças e fazer ajustes necessários em planos e estratégias que não estão funcionando. Eu mesmo, na minha vida, eu precisei remontar tudo. Pensar, sentir, agir, planejar, transformar, me transformar, ser uma pessoa nova, em todos os sentidos. Entenda que a busca pela excelência requer total alinhamento entre emoções, pensamentos, comportamentos. Emoções sabotadas podem sabotar a melhor das intenções. E por isso eu digo, seja persistente e mantenha a disciplina. Mantenha o caminho, mantenha-se firme no seu caminho, no seu foco, no seu objetivo, aquilo que você quer. Como líder, você deve trabalhar todos esses aspectos, todos os aspectos que você aprendeu até agora. E não é apenas escutar, não. É estudar, sim. Mas também é colocar em prática aquilo que você aprendeu. Veja bem, os livros de autoajuda. De nada vai adiantar você ler livros de autoajuda se você não colocar em prática. Às vezes você tem dúvidas de uma palavra. Você não conhece aquela palavra. Se você não buscar a ajuda, por exemplo, de um dicionário, que é um livro também de autoajuda, o que vai adiantar? Se você tem uma receita de bolo e não aplica aquela receita de bolo, você não vai conseguir fazer o bolo se você não arriscar. E para poder aplicar isso com sua equipe, essa receita de bolo, que você pode sempre melhorar, pode sempre criar novas receitas. Para fazer isso com sua equipe, você tem que ser capaz de fazer consigo próprio, com você mesmo. Quero lembrar do que diz Gandhi. Seja você mesmo a mudança que quer ver no seu mundo. O seu trabalho como líder é: eu sou responsável, e ficar calmo. Líderes focam em oportunidades de amanhã, não os problemas de ontem, do passado. Líderes focam-se em oportunidades futuras, não em problemas passados. Dizem que 80% do gerenciamento é usado para lidar com problemas que já aconteceram
em vez de focar-se em oportunidades futuras. Outra qualidade-chave dos líderes é a previsão. A habilidade de olhar para frente, de ser antever aos fatos. Precisamos de paciência, que é a habilidade de ficar calmo. Quando as coisas não são tão rápidas quanto gostaríamos. Previsão é a habilidade de olhar para o futuro. E a previsão ela é necessária. Porque senão você vai querer fazer tudo. Tudo que vier à cabeça. Tudo que você tiver vontade. E isso aconteceu comigo também. E os projetos não se realizavam. Quando eu parei para pensar melhor sobre esta revisão, sobre essa decisão, sobre isso, eu comecei a melhorar a minha forma de ver as coisas, a minha forma de planejar as coisas, a minha forma de agir. Eu vejo que precisamos de agir como um profeta hoje, do século XXI, e antecipar o que pode acontecer. E uma descoberta interessante que eu quero dizer a você, que pensamento é bom. Pensamento bom é a habilidade de pensar no futuro com precisão. Já disse que as consequências mais importantes são as secundárias. O que isso significa? Quando você age, consequências primárias, elas são benéficas. Mas e as consequências secundárias? O que aconteceria se você agisse de certo modo? Sua habilidade de prever as consequências de suas ações é a marca de um pensador superior. É a marca de um pensador superior. E você vê que nós, seres humanos, nós falhamos, como eu disse anteriormente. Mas o importante é você continuar com um sorriso sincero, com a alma pronta. Porque quando você tem uma missão e você quer ajudar as pessoas, você descobre isso, nada vai atingir você. Nada vai tirar você do rumo. E quando tira, você retoma. E é isso que aconteceu agora. E agora, como é que você faz isso? Você tira um tempo para pensar. Você para o relógio e faz uma pausa. Pense sobre a decisão antes de tomá-la. O que todos os grandes líderes pensam? Eles pensam de forma estratégica. O que isso significa? Significa que pensam no futuro, etapa por etapa. Às vezes eles pensam em várias etapas no futuro. Se fizermos isto, o que acontecerá? Se isso acontecer, o que faremos? Se fizermos isso, o que poderá acontecer? E você vê que grandes líderes têm habilidades de pensar nas diversas coisas que podem acontecer. Porque fizeram uma pausa para pensar no futuro. Uma parte importante em liderança é previsão e antecipação de crises. Quais as piores coisas que podem acontecer no futuro? Quais as piores coisas que podem acontecer no futuro? No seu futuro, no futuro da empresa, no seu dia a dia. Que tipo de crises teríamos que lidar? Se essas crises acontecerem, o que faríamos para tirar vantagem ou minimizá-las? Veja bem, eu gostaria de dar um exemplo que hoje todos nós estamos vendo. Eu vejo aqui da minha casa, no meu escritório, no estado onde eu estou, na cidade onde eu estou, em Santa Catarina, Tubarão, Santa Catarina. Veja, alguns anos atrás, os raios no Brasil não eram tão intensos. Como também as catástrofes naturais ocasionadas pelo aquecimento global, segundo as pesquisas feitas pelos grandes cientistas, percebe-se que precisamos
desde já, pensar, planejar, agir para minimizar as perdas no futuro. Não apenas visando os bens materiais, que também têm a sua importância, mas também os bens físicos, psíquicos e espirituais. Gente, Jesus Cristo tinha um plano e obedeceu a ele fielmente. E para isso, precisamos ter um plano também. E essa foi a razão maior do sucesso de Jesus. Ele sabia para onde ia e permanecia naquela direção. Nada o detinha. Sabendo que a última etapa de seu plano seria em Jerusalém. E ainda que o seu final seria exigido muito dele. E ele fez o quê? Ele fez o seu rosto como um seixo. Ou como diz a Sagrada Escritura, lá na leitura em Isaías. Ou seja, Jesus foi firme como uma rocha, inflexível, resoluto, ou seja, decidido. Fosse quais fossem as suas consequências, ele iria até Jerusalém e executaria o seu plano. E ele executou. Um plano, gente, faz com que você assuma o controle sobre suas energias e também sobre as suas atividades. Líderes consideram todas as variações de um procedimento. Líderes observam aonde as indústrias, o mercado e os clientes estão indo, estão caminhando. Líderes têm que pensar 3, 4 ou 5 anos adiante. E um princípio de gerenciamento básico para um líder é ter um plano a que você possa se entregar completamente e agir com determinação e executá-lo. Sem um plano, fica difícil. Mas com um plano, você melhora as coisas. Porque sem um plano, você fica sem direção, sem um alvo para onde canalizar as suas energias. Por isso, tenha um plano. Queria dar um exemplo ainda para você refletir. Estamos em 2014. Há aproximadamente 2 anos atrás, em 2012, os e-books, livro digital, representava de 5 a 6% da venda dos livros nos Estados Unidos. Hoje em dia, a venda desses livros digitais representa 51% das vendas no Amazon. O que é o Amazon? É a maior empresa multinacional de comércio de eletrônicos dos Estados Unidos. E ela já está no Brasil. Chegou ao Brasil a partir de 2012, apenas 2 anos. E já no Brasil, segundo a coluna da revista Exame, as vendas de e-books ainda são pouco tímidas, com mais ou menos 2,7%, e está em crescimento contínuo. A pergunta é, o que pode acontecer com as editoras? Veja bem, segundo as pesquisas, há muitas editoras nos Estados Unidos que estão assustadas com essas mudanças e ainda não sabem o que fazer. Por isso, quero dizer a você, meu caro amigo, minha cara amiga, você que está me escutando, você que está me vendo, líderes praticam a previsão para se antecipar às mudanças que poderão ocorrer. Quais são as consequências negativas? O que poderia mudar na economia? O que poderia mudar entre seus clientes? O que poderia mudar na sua empresa, na sua família, na sua vida? E o que você faria para minimizar essas perdas? Gostaria ainda de lembrar a IBM, que era líder no mercado, e achavam que o mercado de computadores não iria avançar muito. Conclusão. Agora eu gostaria que você refletisse sobre isso, tudo que você escutou. E, por favor, responda essas 3 perguntas. Número 1. Quais são as 3 áreas em que você
é responsável no seu trabalho. E se você não for responsável por isso, ninguém mais o fará. Pergunta número 2. Quais as melhores oportunidades para o futuro da sua empresa? Olhe para o futuro, olhe para as tendências. Quais as melhores coisas que poderiam acontecer para você? Pergunta número 3. Quais são as 3 tendências mais importantes que, determinadas para o futuro de sua empresa, no mercado externo? É tecnologia, economia, indústrias, concorrência, mercado, clientes, demandas e por aí vai. Agora, para esta lição, eu gostaria que você respondesse também as seguintes perguntas, que acabamos de colocar para você. Responda a essas perguntas. Vai ser muito importante. Vamos dar uma pequena pausa para que você possa refletir e para que possa continuar sabendo e, ao mesmo tempo, aprendendo.